Este é o 35º episódio do Até Tenho a Minha Discussão. A convidada é a Márcia, com quem falei na terça-feira da semana passada. Foi o primeiro podcast que gravei ao ar livre, o que não foi grande ideia. Há partes em que há algum barulho de fundo de pessoas a passar, especialmente lá para o fim, em que o jardim onde estávamos começou a ficar cheio de gente. Espero que não seja assim tão mau, contudo. Como sempre, não se esqueçam de fazer like na página de Facebook do programa, nem de o subscreverem no iTunes, onde lhe podem deixar críticas e dar estrelas. E é isto. Estamos aqui no Jardim do Fórum de Lisboa. Que é um jardim muito giro. Passam carros. Passam carros e há crianças a andar pelo isso e tal. Porquê escolheste este sítio? Porque é um sítio que eu gosto. Sempre morei aqui perto. E é agradável. Não achas agradável? Acho agradável. Estou um bocado irritado com o barulho da criança a andar. Não sei o que é isto. Eu acho que é capaz de ser um baloiço com um pouco de óleo. Pois, é um bocado chato. Tu amanhã vais tocar num concerto da Amnistia Internacional. Vou. Como é que tu te envolveste nessa causa dos presos políticos? Envolve-me por coração. Porque eu acho que o Lati Beirão é que teve esse mérito de chegar a muita gente com a história da greve de fome, etc. Eu acho que é um mérito dele. Eu não conheço pessoalmente, mas empatizei com a história e principalmente com a cena dele de conseguir desprover-se até do bem essencial que é comer para conseguir levar avante os seus ideais. Como é que tu surges agora neste concerto? Neste cartaz? Neste cartaz. Porque, entretanto, a Selma Wamus convidou-me, abriu uma conversa entre vários músicos, foi juntando pessoas. Ela sabe que nós conhecemos há muito tempo, somos muito amigas. Eu acho que ela também me conhece bastante. Ela sabe que eu me envolvo com essas coisas e que fico muito revoltada com esse tipo de situações. E sou uma pessoa que me considero um bocado política. De modo que, para mim, era óbvio que tínhamos também de dar a cara. Porque essa coisa de não dar a cara, de não dizer o que nós achamos, porque achamos que estamos a fazer pouco, ou que estamos a dizer pouco, ou que vamos ser uma gotinha no charco, não é? Uma gotinha no oceano. Eu acho que isso, segundo as palavras do meu amigo Samuel Lúria, é um trabalho do mal, entendes? Quando entendes o mundo entre bem e mal, o facto de nós acharmos que somos insignificantes é que nos faz não nos juntarmos para termos mais força. E por isso eu faço questão, e cada vez mais faço questão de dar a minha opinião publicamente, apesar de ser muito criticada por isso, porque os músicos, quando dão a opinião política, são muito atacados. Mas eu faço questão de fazer isso, porque tu depois vais ver um post, e isto, uma coisa que eu aprendi é que não interessa se somos muitos, interessa se somos bons. E para mim isto é uma máxima de vida, que é qualidade acima da quantidade. De modo que tenho de corresponder às minhas próprias ideologias e continuar a falar sobre isso, a postar sobre isso e a conversar com os amigos sobre isso e trazer esses assuntos para a nossa vida, porque isso é importante. Estavas a dizer que tentas cada vez mais dar opinião, mesmo que não caia bem, ou não caia bem, que algumas pessoas não gostem que os músicos deem a opinião. É verdade, não gostam. Que exemplos concretos é que tens disso, da opinião que deste no caso e não correu bem? Olha, há uma música que tu podes ouvir do Lati, não sei se tu conheces bem a história dele. Sim. Mas ele tem uma canção que até é a capela, que é a Morte do Artista. Sim. Nós vivemos num mundo que foi completamente consumido pelo materialismo. E o que é que isso importa? Importa que nós temos lá o que para mim é essencial, que é o coração e a alma e etc. Essas coisas bonitas. Mas, de certa forma, somos todos compráveis. Porque, a partir do momento em que tu fazes uma manifestação de opinião sobre um assunto, como eu fiz no caso da barragem da Tua, não sei se estás a par disso, eu vou-te pôr a par disso.
eu fiz... Eu tenho uma ideia disso, mas acho que é giro ficar explicado. É bom ficar explicado para as pessoas. A barragem do Tua é mais uma barragem do Plano Nacional de Barragens que vai sendo construída, não é? Porque está a ser construída de facto. Mas que na verdade não vai servir para nada. E tu perguntas, mas porquê é que vão fazer isto? Não vai servir para nada? Porque há imenso interesse, há imensos lobbies e na verdade se tu puseres um país à venda e alguém tiver capacidade de comprar, tu também não vais poder censurar essa entidade. Está aqui um cão. Cão, vai-te coçar para o outro lado. Estamos numa entrevista. Acabou de sacudir todo por cima do meu casaco. Sempre fiz. Espero que não tenha pulgas. Não, deve ser fofinho. Os cães fofinhos são bem tratados. Estava-te a dizer, então tu não podes criticar a entidade que compra. Ou seja, neste caso a EDP ou a Endesa, ou seja, o que for, essas entidades que compram terras à beira-rio para depois construírem lá as barragens. Tu, na verdade, podes criticar quem vendeu. E quem vendeu foi o Estado. E o Estado é uma entidade da qual eu faço parte. Por isso, eu posso dizer, eu não quero. A mim ninguém me perguntou se eu queria prescindir daquela fauna, daquele mundo único que é aquela zona, aquele rio. E os ambientalistas sabem muito bem explicar qual é a especificidade daquela zona e porque é que aquilo vai ficar destruído. E por cima aquilo é um património, que é o Douro Vinheteiro, etc. E está ao abrigo da Unesco, mas depois há coisas muito incongruentes e tal. E eu aconselho-te a ir ver um episódio que está no YouTube, se quiseres saber mais sobre esta questão, daquele programa de biosfera da RTP2. Se fores ver, vês lá os engenheiros todos a explicar por A mais B o que é que a barragem vai fazer e que é nula a energia que vai gerar, porque a energia que está a gerar está a ser consumida por outro lado, de modo que aquilo é nulo. Então há muitos interesses aqui, não é? E isto estava-te a explicar porquê. Porque, entretanto, parece que eu, ao opor-me à construção dessa barragem, me estou a opor à EDP. E não é verdade, eu consumo EDP em casa. Mas o que é que isto mostra? Tu, para não seres atacado por fazeres isto, quase que tinhas que viver numa barraca. Sim. E não teres luz em casa, não é? Porque então tinhas de ter os ideais. E não tem nada a ver. Era o que faltava. Agora, não ir a um concerto onde a EDP é o meu promotor, porque a EDP já me promoveu o EDP com o Jazz, já me promoveu o palco EDP no Superblock. Era o que faltava agora, ainda por cima, não aceitar o concerto em que eles promovem, porque não tem nada a ver, não é? Mas a verdade é que tem muito a ver, e é isso que o Luati acusa, não é? E o Luati, na Morte do Artista, fala um bocado sobre isso. Que é, nós temos todos os ideais, mas no fundo acabamos todos por ser compráveis de uma forma muito indireta. E isso é uma coisa muito perversa que acontece hoje em dia, mas com a qual nós temos de lidar. Porque, como eu estava a dizer, eu não vou deixar de ter eletricidade, então, e o meu avô trabalhava na EDP e não tenho agora que deixar de ser cliente da EDP e contratada pela EDP se for preciso para fazer alguma coisa. Eu estou contra a atitude do governo daquela altura de vender aquelas terras para fazer uma barragem que vai ser inútil. Mas que consequências é que trouxe tu teres opinado sobre o caso? Então tive um monte de críticas mas eu não liguei muito Sim. a isso. Mas tipo de coisas? Linguagem assim... Tu gostas forte. De fogo? Não, eu gosto de saber... eu sinceramente nesse caso nem... Saber sobre a maneira como as pessoas são tratadas, especialmente na internet, especialmente mulheres. Não, nesse caso não tive. Estou-me a lembrar de um comentário que tive no YouTube, mas foi em relação a outra coisa. Foi num vídeo meu de uma canção que é o Deixa-me Ir. Sim. Que foi o Miguel Gonçalves Mendes, que é um gajo muito político, que fez esse vídeo, que isso é uma canção de amor. Ele pôs naquilo e resolveu fazer uma intervenção política. Fez o Deixa-me Ir como se fosse o Deixa-me Ir embora deste país e filmou um monte de manifestações. Aquela manifestação de 2 de março de 2013, que eu nunca mais me esqueci da data por causa disso. Ele sabia que eu ia à manifestação e quis-me filmar na manifestação e quis dar a perspectiva dele usando-me, não é? Pondo-me a mim como protagonista e filmou muita pobreza que há em Lisboa para tocar na ferida da crise que estava a haver naquela altura e depois acabou por ganhar ao mesmo este governo. É engraçado, não é? Como as coisas mudam. As mentalidades mudam em 6 meses, tudo fica limpo.
E nessa altura recebi muitas críticas nesse documentário, nesse vídeo. Eu lembro-me de um tipo que escreveu: a voz é linda, a música é maravilhosa, mas o que estraga tudo são as opiniões políticas da cantora. O que é que vai fazer se os seus discos não forem vendidos? Tome juízo, ou foi uma coisa assim. Eu pensei, é a arrogância do comentário, tome juízo, quando esta pessoa nem faz ideia o que é que eu faço para viver, e muito menos faz ideia que eu não vivo da venda dos meus discos, não é? Naturalmente. Mas, e nesse caso ninguém vende discos. E nesse caso do Tua, foram críticas do género ou coisas? Neste caso do Tua, quem foi mais atacado foram de facto as associações ambientalistas com quem eu me envolvi. E também porque desta vez eu juntei-me à Luísa Sobral para fazer uma canção de propósito para o Tua. Eu fiz um verso e pedi-lhe faz um refrão, ela fez o refrão, juntámos as duas e fomos às reuniões, às palestras, às conferências, levámos aquilo muito a sério e resolvemos reunir uma série de músicos para cantar essa canção, para não estarmos sozinhas, não é? Que é o que vai acontecer também amanhã por outra causa. E juntámos o Rui Reininho, a Marta Rene, a Mafalda Veiga, toda a gente entrou, o vídeo está lá para ser visto, se quiseres vai ver. E ficou por aí também. Há uma coisa que tu dizes, já deste a tua opinião e é bom que as pessoas vejam a tua opinião para poderem empatizar, não é? E para irem descobrir o que é que está por trás disso. Mas dizias que recebeste críticas. Tu queres saber as críticas? Eu já disse, eu não me lembro das críticas. Ok. Essas da tua, não me lembro das críticas, não me lembro. Não me lembro das críticas dessa. Mas tenho já, lembro-me uma vez num concerto estar a fazer uma brincadeira que eu faço sempre, que é pôr as pessoas a cantar. Sim. À direita uma nota mais alta e à minha esquerda uma nota mais baixa. E as pessoas começam a cantar à esquerda e depois à direita começam outras e eu digo assim, então, a direita está a cantar muito mais alto, não deixem a direita ganhar. E depois levei, um tipo vai-me dizer no Facebook, adorei o concerto, adoro as tuas músicas, mas o que estragou tudo foi aquele comentário de direita, porque as pessoas da direita sentem-se muito ofendidas e não tens nada que. E também já levei do outro lado, porque olha, isso a mim incomoda muito as pessoas dizerem o que é que eu devo fazer, porque eu acho que sou uma pessoa com bastante consciência e muita gente se chateia com o facto de eu ter essa consciência porque acham que eu sou uma docinha, não é? Porque eu cantei a voz doce da Márcia, e eu ouço sempre esse slogan. E no fundo, sim, eu sei ser doce e tenho muita doçura nas minhas canções, mas eu sou uma pessoa muito determinada e muito segura daquilo que acha do mundo. Tenho muita opinião, tenho muito critério sobre as coisas e tenho a minha opinião e ninguém agora me vai dizer o que é que eu devo pensar ou não. E houve uma vez que, não sei se tu sabes, o Marcelo Rebelo de Sousa apresentou o meu disco no Jornal da TVI. Eu acho que me lembro disso, sim. E disse que eu era brasileira. Na verdade, a culpa não é inteiramente dele, porque há umas Márcias brasileiras e quando tu pesquisas Márcia no Google... Eu fiz isso. Aparece sempre uma biografia. Eu encontrei a Márcia brasileira numa tia, a preparar isto mais ou menos, só, procurei a Márcia brasileira, dizia que nascia em 1943 ou lá que era, e estava a tua fotografia ao lado. A minha fotografia aparece, tu fizeste com Márcia, é a primeira coisa que te aparece em Márcia, nascida em 1947, trabalhou com não sei quem, alguma coisa assim. E isso é uma coisa muito chata de se corrigir, porque tem de ser através da minha editora e mesmo a minha editora está a tentar, de muitas maneiras, desambigar essa biografia, mas é muito complicado, porque... Sim. São não sei quantos servidores a cruzar a informação, assim é uma coisa muito chata. E tem de ser um as da informática a fazer isso, por acaso o meu irmão é um as nisso, eu devia pedir, mas não sei. É uma coisa que eu também, deixa lá, não faz mal. E então ele não tem inteiramente culpa, não é? Eu não sou ingênua de achar que o Marcelo Rebelo de Sousa tem tempo para ouvir tudo aquilo que ele se dá ao trabalho de promover naquele jornal. Não, eu quero que ele passa o tempo todo a ler as coisas que promovo. E pronto, e então ele disse que eu era brasileira e eu é que levei com isso durante meses, que foi toda a gente, não sei o quê, amanhã estou na FNAC, não sei o quê. E aparece logo, o Brasil fica muito longe, eu estava sempre a levar com isso, sempre. E um dia fui ao Superblock ver um concerto, ao Superblock Super Rock.
Sim. que eu ia tocar e uns dias antes fui ver um concerto e estava com o meu guitarrista Manel Dordio e encontro um jornalista da Radar, que eu gosto muito, e fui lá falar com ele e não sei o quê, e às tantas vejo o Luís Montes e o Marcelo Rebelo de Sousa a passar e eu disse assim, epá, isto só... E o Manel é que me diz, epá, está ali o Marcelo Rebelo de Sousa, eu tenho de desambigar isto agora, então, estás a ver, eu sou muito impulsiva. Então disse logo a ele, pá, tu não és jornalista, pá, vai lá e diz-me, apresenta-me por favor, diz que eu não sou brasileiro, ele tem de saber. As pessoas estavam muito revoltadas com isso, mandavam muitas mensagens. Mas foste falar com ele? As pessoas disseram que tu, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que tu eras brasileiro. Sim, já sei, não há problema, pá, não é assim tão grave, mas as pessoas estavam revoltadas com aquilo. Então eu fui lá falar com ele, ele abraçou-me logo, ele já sabia, muita gente lhe deve ter dito, abraçou-me. Minha querida, eu não tomei a devido respeito, eu não tive a devida atenção, minha Márcia, minha portuguesa, minha não sei o quê. E ele é uma pessoa mesmo muito carismática e abraçou-me logo. E eu, posso tirar uma fotografia? Ele, Manel, fotografa-me isto. Ele abraçar-me completamente, ele fotografa aquilo e eu, no dia seguinte, claro, chapei aquilo no Facebook, sem estar com atenção que a Nova Gente, ou a Caras, ou o que é que foi logo lá buscar aquilo e fez uma notícia daquilo. E eu acho muita piada a isso, porque na verdade são coisas que eu não ligo muito, mas acho engraçado. Eu dei uma opinião, acho que estou a falar para um grupo muito reservado de pessoas e afinal alguém com muita atenção pega, lá está o perigo de dar as tuas opiniões, é esse. Mas para outro lado ainda bem que é assim, porque isso é broadcast, não é? E tu assim podes dizer, sabes que chega a mais gente aquilo que estás a dizer. E pronto, e quando pus essa fotografia, caiu uma malta da esquerda em cima. Então, devia estar com as coisas e eu também não reajo bem com isso, porque eu tenho as minhas convicções, mas ninguém me vai proibir ter sentido de humor, quer dizer. E eu escrevi, está tudo perdoado, já somos amigos. Qual era o teu disco da altura? Isso foi agora. Foi muito recentemente. Okay. Foi em junho, julho, em o Superboc foi em... Eu toquei a 18 e aquilo começou, isso deve ter sido a 16, eu devo ter feito esse post a 17, ou assim, 17 de julho. Eu sei as datas, claro. Falar em Manel Dordio, sabes que existe uma bebida com o nome dele? Tens de lhe perguntar o que é. É ele e o Pedro Ramos, Radar. Ok. Pronto, é só. Não vou explicar o que é. Olha, vou vestir o teu casaco, deixa-te. Veste. Só que isto vai fazer barulho, de certeza, para a gravação. Por isso. É quase a cor das minhas calças, este casaco. Sim. Vinha com dizer de propósito. Estavas a falar de uma música do Loti Barão. Há uma coisa que me fez alguma confusão nesta coisa toda. Foi que tipo, raramente se falava da música dele e da obra dele. Tu já conhecias alguma coisa dele? Ou acompanhavas? Não, nada. Mas foste querer acompanhar, foste tentar acompanhar? Assim, fui ver que pessoa é esta que está a levar isto a este ponto. Quem é este ser? E fui pesquisar e fui ver tudo. Tudo? Quase tudo. O meu marido viu tudo. Sim. O meu marido é que entrou mesmo, identificou-se muito com aquela história e ele é que foi investigar muita coisa. Aquilo foi muito estranho para mim, porque eu gosto muito do Conjunto de Gonguanha, que era a banda a que ele pertencia. Ele já saiu em 2012 ou logo foi. 2010 até. Foi muito antes. Uau, futebol, isso vai ser fixe. E ninguém mencionava a banda. Ele é tipo um artista com uma obra feita e tipo, ninguém mencionava a música dele e tipo, as coisas a que ele estava associado. E algumas delas que as pessoas conhecem, tipo Batida, e tem participações com Terracota e coisas do género. E sempre achei muito estranho. Tem músicas com Valete e tal. Sempre achei muito estranho ninguém falar disso. Ele se calhar também não deu importância do marketing. Ele não... Isso é uma coisa do mundo material, sim, não é? Sim, claro que sim. Ele não é a pessoa mais promover-se, mas sempre fez-me confusão de ele passar a ser uma pessoa mediática e ninguém pegar pela parte da música. Foi muito raro. Sim, mas cada um com o seu caminho. Sim, claro. Nada contra. Só dizer que me fez confusão como pessoa que o segue já há uns anos. Sim. Isto para te perguntar que tipo de coisas é que tu ouves? Que tipo de coisas é que eu ouço? Sim. Eu ouço todo tipo de coisas. O que é todo tipo de coisas? Olha, ouço música clássica, mas já ouvi mais música clássica. Tive uma fase em que ouvia muito jazz e foi o que eu estudei jazz. Jazz e cantoras de jazz, tive uma fase em que ouvia bem isso, não sei o quê. Agora, assim de pilar,
de estrutura. Cat Power, Beth Gibbons e Joni Mitchell são assim 3 mulheres que eu admiro bastante. Neste momento tenho no carro, que é onde eu agora ouço mais música, tenho o disco dos Best Youth que já viciei no verão, ouvi tudo, consumi, depois sou muito obstinada a consumir as coisas. Neste momento consumi inteiramente o David Fonseca, o disco de cor, o disco em português, que era uma coisa que eu tinha alguma ansiedade que ele fizesse, para nós nos conseguirmos entender. E depois ele convidou-me para cantar no disco, de modo que... E ao vivo também? Ao vivo, e então depois de ouvir ao vivo, já conhecia o disco quando fui ao vivo. Quando conheces um disco e vais ver ao vivo, a paixão é muito maior, não é? Já estás completamente inteirado daquilo. Depois tive uma fase em que ouvi muito disco de crianças da Luísa Sobral, porque é o preferido da minha filha, e ela é madrinha do meu casamento, e é madrinha da minha filha. Tive outra fase em que ouvia muito Samuel Lúria, tive uma fase em que ouvi muito disco da Carminho. Sabes, ouço muito discos portugueses, principalmente. E discos de amigos. E discos de amigos. Eu também quero conhecer o repertório, quero saber o que é que eles estão a fazer, quero saber qual é a melhor música do disco, é para depois ir lá e picá-los e dizer: eu adoro esta música, tu fizeste com a Albalusa, e depois vem a Albalusa. Esta música é linda, tu escreves a melhor música do disco. Diz-te os Ambus. Ando muito tempo no meu carro também. Ouço principalmente isso. Agora ouço principalmente isso. Acho que é um defeito de profissional. Sem ser discos de amigos, um dos discos que ouvi mais foi o dos Rai. Conheces Rai? R-H-Y. Sei o que é, nunca ouvi. Ouvi imenso esse disco. Está muito inspirado em Xadé, que é uma referência para mim de... Eu adoro Xadé. É uma referência para mim de essência, estás a ver? Tem ali uma coisa qualquer em que eu me identifico muito com ela, apesar das músicas não terem nada a ver, não é? Mas é assim uma pessoa também muito especial para mim no meu imaginário do que é um músico perfeito. Disseste Cat Power, Joni Mitchell e... A Beth Gibbons. Sim. A Beth Gibbons é capaz de ser a que eu tenho menos relação. Mas isso foi um interesse desde sempre? Ou... A Cat Power, sim. A Joni Mitchell foi desde os meus tempos de faculdade, mas depois passou a ser um disco que me acompanha muito, sabes? E depois eu fui para fora. Qual era o disco? O Travelogue, que é o disco em que ela tem a voz mais caída, mais cansada, mais adulta. É esse que eu gosto. Transmite-me imensa paz. Aquilo. Acho que é uma cena mesmo muito... vem muito dentro. Eu adoro ouvir aquilo. Dentro dia no trânsito, olha, eu posso receber lá cantar com o David. Sim. E estava a ficar super nervosa. Eu fico bem nervosa quando começo a ver, não consigo sair daqui. Estava a demorar muito tempo, ia chegar atrasada e estava ali uma confusão qualquer na FIA. E eu ia falando com a minha agenda e dizer assim: não acredito, eu estou aqui entalada, eu vou morrer aqui. Eu detesto, eu fico mesmo nervosa. E então, Salvador, Joni Mitchell, mete aquilo, começo lá a cantar com ela. Aquilo é a minha cena zena. Joni Mitchell. Mas a Cat Power desde sempre? Tipo, desde miúda? Desde miúda não. Desde miúda, o que é que eu ouço desde miúda? Olha, os meus pais nunca fomentaram nada de música na minha vida, por isso uma das coisas que eu era proibida de fazer era de ir a piscinas e a concertos. Por isso eu fui uma criança infeliz. Porquê? Porque a minha mãe tinha medo. A minha mãe é uma pessoa que tinha medo das coisas. E então ela teve de passar o medo às filhas. E nós ficámos com medo. Mas eu hoje já entrei na natação e já entrei nos concertos, isso já deixei o meu medo. Mas com que idade passaste a ir a concertos, então? Olha, o primeiro concerto que eu fui, primeiríssimo, tinha 12 anos ou 13. Fui com a minha melhor amiga do liceu, que me convidou porque o avô dela era sócio do Sporting, então tinha lugares no estádio de Alvalade. E fui ver Bon Jovi, Ugly Kid Joe e Van Halen, tudo num concerto. E eu detestava Bon Jovi e ela tinha a mania que eu gostava daquilo e ofereceu-me um disco. Fuck it. E eu nunca gostei, mas há uma música que eu gosto bem deles. Qual era o disco Bon Jovi? Era aquele horroroso do Keep the Faith. Mas há uma música que eu gosto deles, que é o Bad Medicine. Gostava disso. Paraste para te lembrar da música? Ia cantar. Ias cantar? Podes, canta. Não, aqui há outra que eu também gosto, mas não me lembro como é que é. Mas também é assim dessa altura.
Acho piada aquilo. É uma música que eu acho piada Mas deles, a não tua é mãe aquela... deixou-te ou foste às escondidas? Por acaso eu não fui às escondidas. Às escondidas fui uma vez com essa mesma amiga ao futebol. Também era outra coisa proibida. Futebol aqui nem pensar. E eu fui ver o Benfica. Quem é que vai às escondidas ver o Benfica? Arrisca a própria vida. De boleia, com 12 anos. Deixei os livros atrás de uma árvore. Perdi os livros todos. E menti. Acho que foi a primeira vez que eu menti aos meus pais. Eu não mentia. Eu não gosto de mentir. E o meu pai ensinou-me isso. É um valor que ele me passou. Mas para ver o Benfica... Pá, a cena era a adrenalina de fazer uma coisa diferente. Outra coisa que eu fazia muito com ela era, em vez de ir para as aulas, apanhar o autocarro para ir para a Costa da Caparica, ver a praia e fumar cigarros e essas cenas. Por isso não adiantou muito a minha mãe me proibir, porque olha, proibir-me os concertos, vês o que é que deu, não é? Sim. Agora até estou do outro lado. E depois passei a ver muitos concertos, mas tenho pena de ter perdido muitas coisas que gostava de ver e que infelizmente não eram para mim, simplesmente não era para mim, não era colónias de férias, não era para mim, piscinas aquaparks e não sei o que, não era para mim, essas coisas todas, futebol não era para mim, eu tinha sempre essa sensação. E lembro-me de ver anunciado um concerto da Tina Turner e imaginar, como é que será um concerto? Uma coisa assustadora, um concerto, o que é que será um concerto? Tinha muito medo disso e perdi muitos concertos por causa disso. Mas uma banda que eu adoro, desde sempre, Led Zeppelin. Okay. Pode ser a banda que eu adoro, Led Zeppelin. Depois já passei várias fases de adorar bandas e de ficar obcecada durante alguns tempos. Mas depois quando é que começaste a ir a concertos regularmente? Essa proibição foi ao ar? As proibições todas foram ao ar no momento em que, em vez de eu fugir de casa, fugiu a minha mãe. Não tive sequer de fugir de casa, ela foi primeiro. Não houve proibições, na verdade, eu estou a dizer isto, mas a minha mãe e o meu pai tinham uma coisa que eu considero muito boa, por um lado, e se calhar um bocado pesada por outro, que era... Não nos proibiam de nada. A partir de uma certa idade nós começámos a fumar e tudo, eles queriam que nós fumássemos à frente deles, de certa forma um certo avalo, não é? E eu lamento isso, mas por outro lado percebo a posição deles, eles responsabilizaram-nos imenso e nós somos hiper responsabilizadas por causa disso. E durante a minha vida toda eu sabia que ia fazer uma coisa. Agora eu resolvi estudar música. Primeiro tive uma guitarra, não é? Porque eu queria cantar. Mas isso é uma estupidez e não sei o quê. Eu, está bem, mas eu quero. Vou arranjar maneira. Pronto, como é que eu arranjo maneira? Tenho 13 anos, vou trabalhar. Não há dinheiro, nunca havia dinheiro. Por isso eu precisava das coisas e ia trabalhar. Fui trabalhar para uma sapataria com 13 anos, depois fui acampar com o dinheiro, estás a ver aquela coisa. Mas tudo isso tinha sempre um grande peso para mim e eram grandes objetivos que eu concretizava. Estudar no Hot Club foi a mesma coisa. Eu estava a estudar nas Belas Artes, tirar o curso de pintura e queria saber mais música e não havia dinheiro. Então, ok, eu tenho de me organizar, vou trabalhar para este bar aos fins de semana, vou para o Hot Club. Era um bar no bairro, no meu bairro. Genérico? Sim, era um bar onde eu trabalhava até às 2 da manhã. Daqueles bares tipo bairro alto, que não têm aqueles barzinhos pequenos, sim, e juntava esse dinheiro, mas acabaram por ser meus amigos, essas pessoas, sim. Porque essa pessoa, esse dono do bar, foi a primeira pessoa a incentivar-me para a música, ofereceu-me um microfone, um Shure que ainda hoje tenho, porque ele queria incentivar-me e sabia que aquilo era importante na minha vida. E depois estudei no Hot Club, tive um nódulo nas cordas, tive de deixar de estudar. E lá entra a minha mãe outra vez a dizer: o quê? Isso, terapia da fala, isso é caríssimo. Nem pensar, não te curas nada. Se eu não tivesse ido bem, terapia da fala, agora tenho que fazer bem, vou trabalhar outra vez. E lá curei, por isso, tudo isso, essas coisas todas, que são coisas muito pequeninas, que naturalmente a minha mãe não tinha instrumentos para dar valor a isso, não é? A música nunca fez parte da minha família, nunca fez parte da identidade da minha família, nem das prioridades da minha família. De modo que a minha mãe não tinha instrumentos para me poder orientar nesse sentido. E eu tive de ter uma grande determinação para conseguir fazer esse caminho completamente à parte de tudo o que havia na minha família. Por isso, é mérito meu.
Não, mas e os concertos? Disse que Como é que eu comecei a ir a concertos? foi Vanilla, Nega Kid Joe e Bon Jovi. O segundo. E tudo não só. Não, e o segundo? Quando é que Sim, foi? sim, mas não achas incrível isso? Antigamente havia É um esses cartaz concertos. normal de anos 90, acho eu. Início dos anos 90. Isso era anos 90, era meio dos anos 90, sim, tens razão. Depois lembro-me de ir a um concerto que adorei, do Rui Veloso e do B.B. King. Pá, adorava B.B. King. Sim. E tinha um namorado que era muito bom namorado, era muito meu amigo, somos amigos ainda, que me acompanhou durante a adolescência toda, namorámos muito tempo, naquela altura é muito importante isso. E ouvia imenso de Jimi Hendrix e quando soubemos que vinha cá o B.B. King, fomos ver esse concerto, foi um dos principais concertos que eu fui ver. Depois fui ver... E agora conheces o Rui Veloso? E agora conheço o Rui Veloso, sim. Olha, não é uma coisa que eu considero normal, entendes? É uma coisa que aconteceu. Também quando trabalhei no Nubai, que era um bar que eu tive de trabalhar para fazer Erasmus, fui servir cervejas a uns tipos que toda a gente dizia que eram uns vedete combo. E eu servia-lhes imperiais. E hoje somos amigos também, já trabalhei com eles várias vezes. E não sei se alguma vez lhes disse que já lhes servia imperiais. Acho que já contei a muita gente, mas há sempre coisas mais importantes para dizer, então esqueci-me de dizer isso. Mas isso são coisas, tu estudava nas Belas Artes e via o GP Simões a passar na rua e dizia, aquele é aquele músico que eu admiro tanto. E depois tenho uma música com ele, não é? As coisas são muito naturais, acontecem de uma forma muito natural e ainda bem. E depois o terceiro concerto, então? Estás a fazer perguntas difíceis. Não, mas que tipo de coisas é que depois começaste a ver? Entraste numa coisa regular de concertos ou não? Não. Eu nunca fui de... Não, porque nunca tive capacidade financeira para ir a concertos. A verdade é essa. Como te estava a explicar, sempre vivi de uma forma muito autónoma e tive de me esforçar muito para conseguir ter comida e renda paga ao final do mês. De modo que os concertos eram coisas mesmo secundárias. Eu acho que passei a ir a concertos a partir do momento em que as pessoas me começaram a convidar, que é uma coisa muito feia de se dizer, mas é verdade. Eu lembro-me de comprar um bilhete para ir ver a Adriana Calcanhoto, que queria mesmo ir ver, e lembro-me de comprar a Cat Power. Lá está, a Cat Power eu tinha mesmo de ir ver. Na Aula Magna. Na Aula Magna, eu fui a esse concerto. Fui ver a PJ Harvey também, porque tinha de ir ver. Assim, os concertos que eu comprei que tinha absolutamente de ir ver, fui ver o Zero, mas decepcionei-me, odiei o concerto no Coliseu. Nessa altura, esse Cat Power foi tipo 2007 ou foi antes disso? Não me lembro quando foi, talvez em 2007. Ainda era arriscado ver Cat Power. E é sempre arriscado. Eu acho que agora ela está muito mais estável e melhor e concertos. Mas tive uma crítica muito má do concerto. É? Deste último agora. Eu não fui ver porque estava a cantar com o David. Sim. Mas gostava, eu adoro. É uma pessoa que eu adorava conhecer. Mas eu lembro desse concerto ter sido fixe. Foi fixe. Eu gostei do concerto. Lembro-me de ir ver, quis mesmo ir ver o M-Word. Sim. A Sol, o concerto estava vazio, que é uma pena. Fui ver com o Sami, com o meu marido, na altura era meu namorado, mas eu lembro-me de irmos ver esse concerto. Gostava muito. E qual é que eu te ia dizer mais? Que eu também fui ver e que... Isto já não são experiências formativas, já é quando eras a Márcia que lança discos, não? Diz? Já eras a Márcia que lança discos, sim, música, etc. Nesta altura, sim. Antes de lançar discos e de viver da música, sinceramente, a minha vida era tão complicada. Eu não gosto de fazer este discurso do género, tenham pena de mim porque não tem nada a ver, mas eu recebia para aí 200 e tal euros por mês a dar aulas a crianças e pagava uma renda de 500 euros. De facto, eu não sei como é que eu comia. A minha irmã goza comigo, diz que eu sempre que ia à casa do meu pai trazia tudo o que estava no congelador. Eu vivi muito, muito tempo assim. Era uma coisa que, na verdade, também me dava alguma segurança, porque me fazia sentir independente. Mas também me fazia sentir muito sozinha. E depois ali nesse percurso é que tive a sorte de cruzar pessoas que me orientaram, que me ajudaram, que me apoiaram. Várias pessoas, muitas pessoas. Em diferentes alturas,
E hoje a minha vida, graças a Deus, é completamente diferente e estável e calma. E hoje vives em grande parte pelos concertos que dás? Não pelos concertos. Não? Não, porque é uma história muito complicada, mas a estrutura de um concerto é muito complicada. É uma estrutura e os músicos, geralmente o nome do artista é o que está lá, mas não é o artista que ganha mais, às vezes. Não, às vezes não chega sequer para tu receberes. Eu ganhei durante estes últimos anos, o meu ganha-pão foi o facto de ser autora e de ter os meus direitos bem protegidos e de serem meus e de não cair em nenhuma proposta de publishing. De modo que é assim que eu vivo a minha vida. Sim, mas é uma coisa que fazes, era só por ir à onda à coisa de que concertos é uma coisa que tu fazes agora, muito claramente. Sim, paga-me algumas despesas, claro, mas eu não dou concertos. Não dou concertos para... quer dizer, os concertos são o meu trabalho. Mas se fosse só isso eu não tinha tanto brio desta parte nos concertos que eu dou. Porque eu gasto muito dinheiro a fazer cenários, a ter a iluminação, a ter... Um exemplo disso que tu podes ver é o David Fonseca. O David é muito criterioso com o palco que ele tem. Ele sai muito caro, ele leva LEDs, ele leva uma carrinha, não sei do quê, aquilo é um exagero. Mas tu vais ver e o concerto está muito pensado, ele é muito carinhoso com o público e a primeira coisa que ele dá valor é ao público que ele tem. Isso nota-se com as milhares de coisas que ele faz, mesmo paralelas à música, aquelas que são, no fundo, ações de promoção, mas que ele não faria aquilo se não quisesse. É por respeito ao público. Estar a ter uma relação muito próxima com o Exatamente, e são prioridades, porque eu podia prescindir de uma série de coisas e pensar só, espera aí, se eu não gastar este dinheiro nisto, é dinheiro que fica para mim. Mas um gajo que faz música não pode fazer música por dinheiro, percebes? Acho eu. Mas a gente vê muita coisa, não é? Não posso falar por toda a gente, mas esse não é de facto o meu caminho. O meu caminho não é esse. E acho que se calhar todo o percurso que eu fiz até aqui foi uma espécie de preparação para eu poder dar graças a Deus de ter tantos concertos e não estar sempre naquela coisa, naquela lamentação. Antigamente é que se recebia muito. Eu, não, antigamente era os tais 200 euros por mês, por isso, deixa lá, antigamente eu comia uma posta de salmão em 4 vezes, estás a ver? Aquilo dava para... E tudo bem, eu estava feliz com aquilo, eu era autónoma, eu vivia sozinha, eu estava na minha... Estava uma música, já estou aqui a rimar. Podes aproveitar, agora chegas a casa, pegas a guitarra e... Sim, pode ser. É uma coisa que eu não costumo falar muito nas minhas entrevistas, mas é um percurso que de facto acho que molda muito a minha maneira de estar hoje em dia. Então agora depois de batalhar isto tudo e de chegar até aqui, agora alguém me vai dizer que eu não posso dizer não sei o quê, ou que não é, tipo, não faz sentido, ou que eu não posso ter o candeeiro não sei ali, ou que não posso ter uma lua no meu palco. Não é bem assim, isto tudo se consegue. Eu fiquei viciada em criar alternativas. E acho que é por causa disso que me acham alternativa, porque eu não sou, percebes? Eu faço a música que eu faço e há uns que dizem que aquilo é muito mainstream para ser indie, outros dizem que aquilo é muito indie para ser mainstream. Então, cagar. É o quê? Aquela música é o que eu faço. Eu sou muito fiel àquilo que eu acho que é a música que eu devo fazer. E a música para mim é uma prioridade. E é essa prioridade que eu quero manter. E pronto, é uma prioridade como outra qualquer. Tu dizias que tu estudaste no Hot Club, como é que tu começas a escrever canções e a tocá-las as próprias em vez de serem só as dos outros? Eu nunca tive as canções só dos outros, porque eu comecei a escrever e a aprender guitarra por tédio. Ok, mas as primeiras coisas que tu começas a tocar na guitarra são tuas, é isso que estás a dizer? Sim. As primeiras coisas que eu começo a tocar na guitarra são Tracy Chapman. Pronto, é isso. Eu estava a dizer isso, as canções dos outros são quando começas a aprender a tocar. Eu não estou a dizer em público. Eu aprendi a tocar com Tracy Chapman porque o meu irmão, que é 11 anos mais velho, tinha uma guitarra, tinha muitas cassetes e aquilo era o meu acesso à música, era a única pessoa que sabia o que era música, não é? O que é que eu guardei para mim daquele universo? O Prince, o Prince. E o Sting, eu tinha o Sting como o Police e o Sting como foi o primeiro disco que eu comprei, foi Sting. E era uma pessoa de base para mim.
Nem é grande fã de Sting. Pois, mas olha, não consegui... Epá, o Sting é um gajo muito dividido, porque para mim a essência daquilo é muito boa e muito genuína, e depois os arranjos daquilo às vezes para mim estragam um bocado aquilo, mas quem sou eu agora para estar a dizer percebes? Eu respeito muito a música que os outros fazem e deixo estar, mas sinceramente... Mas podes ter uma opinião sobre o Sting, não vais magoá-lo nem... Exatamente, nem mas sim, mas é um bocado caputinho estar a dizer e depois ao estrago. É um bocado caputinho estar a dizer isso, é o músico que ele é, deixa estar. E eu acho isso dos músicos todos, cada um faz aquilo que acredita. É importante tu fazeres aquilo que tem a ver contigo. Tenho uma opinião, pá, não gosto nada daquelas guitarrices e eu prefiro quando ele toca ali com a guitarra e assim uma cena mais cool, mais... Não gostas daquela cena dele do Hollywood? Isso é um universo dele que eu respeito, deixa de lá estar, essa é a cena dele medieval, não é isso que eu não gosto das guitarradas do Dominic Miller. Ok. E não gosto de alguns arranjos que ele inclui, que ele tem coisas a mais, tem uns teclados a mais, tem uns sopros a mais, não sei explicar. Mas gosto muito da essência daquilo, acho que em termos de escritor de canções, acho que é capaz de ter sido o que me influenciou mais, porque foi o que eu estudei mais. E acho que como escritor de canções é uma referência importante. Ele fala muito bem sobre essa cena da coisa medieval, ele fala muito bem sobre isso. Eu estava a ver no outro dia, não sei porquê. O Elvis Costello durante uns anos teve um programa de televisão em que ele falava com músicos, os músicos iam lá tocar, ele tocava com eles, cantava canções com eles, etc. E foram lá os Police quando se reuniram, que há uns, não sei quando é que foi, 7, 8 anos, coisa assim. Foi lá o Sting e ele teve a falar sobre a coisa do Hollywood e quase tornou aquilo tolerável. Yeah. Exato. A conversa deles foi gira. Mas o Sting é capaz de ser também uma das referências desde mais nova. O Sting e o Prince. Não tem nada a ver, mas era o que o meu irmão ouvia. E ele tinha uma cassete Tracy Chapman, que como era uma coisa que eu conseguia imitar a cantar. Ainda consegues? Ainda. Manda aí a tua imitação, Tracy Chapman, por favor. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, no, it's no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs. To a man and his wife, as they walk out the door, the tears up in her eyes. Last night I heard the screaming, then the silence that chilled my soul. I prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Well, the crowd dispersed. I think we all could use some sleep. Já nunca tive muito tempo. Eu acho que eles pararam de jogar futebol para tu cantares, não sei se reparaste nisso. Acho que não. Mas eu não cantei isso há muito tempo. Olha, eu tinha 12 ou 13 anos quando cantei isto a última vez e nunca mais me saiu porque decorei isto tanto. Esta é a única a capela, as outras tinham todas guitarras e bilhados. E como eu ouvi aquilo, pensei, eu quero cantar. Então vou pegar a guitarra do meu irmão às escondidas, claro, e vou ver como é que ela faz. E eu saquei a guitarra do disco inteiro. E aquilo era muita persistência. Pá, eu hoje olho para trás e vejo assim, fogo, que miúda, meu, que tu eras, que conseguiste ter ali uma persistência para aprender aquilo. E aprendi a dedilhar com aquilo. Ela faz assim, por isso eu tenho que ter este dedo aqui. Aquilo foi tudo de uma forma muito intuitiva. Mas isso, claro, só é permitido em jovens adolescentes que sofram de tédio. Então, quando estávamos a falar sobre respeitar a música que as pessoas fazem, a Tracy Chapman é recordada como um one hit wonder, quase. Faz a Fast Car, não é? You got a fast car. Yeah. E para ti foi tipo uma experiência mesmo, a música dela foi mesmo uma coisa formativa e fundamental, foi. Que não é um one hit wonder. Foi o disco todo, claro. Mas eu também sou muito de ouvir os discos inteiros, quero ouvir o disco todo.
fiquei mais aqui para descobrir. E sei as músicas todas, se me puseres ouvir aquilo. Há outro disco que eu sei todo e que não vais adivinhar, Body Count. Sei todo, sei o disco todo. Body Count é a banda de metal do Ice-T? Body Count's in a House, é aquela, tem umas músicas. Evil Dick, acho que diz tudo de uma canção, não é? Body Count é a banda de metal do Ice-T ou não? Ok. Pensava que só o Ice-T é que gostava disso, porque ele fala com muito entusiasmo. Não, mas há outras pessoas que gostam disso. Olha, um grande amigo meu que fez as Belas Artes comigo, sim, que também sabe as músicas todas, não se sabe porquê. Isso é o disco do Cop Killer? É o disco do Cop Killer ou não sei como é que se chama o disco. É capaz de ser o Cop Killer porque depois o outro era dos miúdos, não é? É o único que eu conheço, é esse. Em que eu sei os diálogos de cor, sei o disco de cor, porque eu ouvi tantas vezes aquilo. Foi uma fase da minha vida. E conheci isso em detrimento de... Aquilo que na altura era ou conhecias Body Count ou conhecias... como é que era? O outro que era assim super agressivo. Mas que tipo de coisa? Ratos de Porão, talvez, não sei. Ou conhecias Body Count ou conhecias Ratos de Porão, ou conhecias Green Day ou conhecias Offspring. Okay. Havia essa fase assim. Ou conhecias Pearl Jam ou conhecias Pavement. Eu na altura conhecia os Pearl Jam, mas depois apaixonei-me pelo Pavement e fui ver um concerto deles. Olha, até outro concerto que eu fui ver em Londres. Mas na altura ou... Agora okay. Em 2000 e... Quer dizer, antes de fazer o DAP, em 2008, 2009. Sim. Eu vi-os em 2010 em Barcelona. Supostamente eles odiaram todos eles odiaram cada momento dessa reunião. E odiavam cada momento que passavam em palco juntos. Pois, talvez, eu não sei. E odiavam-se todos uns aos outros. Eu conheci o baixista. O Bob... Não era o baixista de... Eu acho que ele... sim. O baixista de Pavement. Como é que ele se chama? Não é Bob Naslovich, sei lá o quê. Eu esqueci o nome dele. Eu acho que é aquele que ficava com o Sonic Youth. Eu conheci-o porque ele veio cá tocar com Sonic Youth. Ok. E eu... São as coisas que acontecem. Se calhar estou-me a enganar no nome dele, mas mas é esse. Eu vi-o várias, 2 ou 3 vezes com o Sonic Youth. Vê lá, eu conheci-o porque ele veio tocar com o Sonic Youth e eu fui para o Porto com eles e fui almoçar com eles e então passámos o almoço a falar sobre mercados e vegetais e depois ele disse-me que ia tocar com os Pavement daí uns dias em Londres e eu por acaso estava em Londres e fui ver. Sim. E adorei o concerto e aí tive aquela fase Pavement e adorava aquilo. Eu descobri muito tarde os Pavement, descobri que aquilo era uma banda mais adolescente. Mas há outras coisas adolescentes que eu descobri muito tarde. Há coisas muito adolescentes que eu... Tipo o quê? Não sei, agora não estou a lembrar. Mas... Não, mas então tu almoçaste com o Sonic Youth pouco antes... Deixa-me ver, As Brumas de Avalon. Sim. Conhece esse livro? As Brumas de Avalon. Nunca li, mas sei o que é. Eu li, há uns meses. E é uma coisa que tu tens de ler na adolescência. Mas não há... magia e não sei o quê. Acho que não há plausibilidade para essas coisas. Talvez não haja. Mas então tu almoçaste com o Sonic Youth pouco antes de ter sido a última vez que eles vieram cá? 2010? Eu almocei com eles em 2010, exato. Okay. Foi nessa altura porque eles vieram e o João Paulo tinha essa relação com eles e eu conheci-os através do João Paulo Feliciano. Pois, por causa do... E o Lee Ranaldo, então... Sim. Mas eu não sei se aproveitei muito porque eu não ligava nada ao Sonic Youth. Não, mas eles pouco depois acabaram, não é? Sim, exato, eles acabaram depois. Thurston, entretanto, gostei muito desse disco, o Thurston. E uma amiga ofereceu-me agora o livro da Kim Gordon. Sim. Para ver se eu a entendo melhor. E pronto, e são essas cenas. Mas tu, na música... Lá está, fui ver porque eu tinha conhecido. Eu também vou muito a concertos porque, quero ver esta pessoa agora em palco. Não é estúpido, não é? O Lee Ranaldo não produziu o Cat Power, ou o Steve Shelley tocava com o Cat Power, eu acho que sim. Talvez. Acho que o Steve Shelley tocava a bateria com o Cat Power lá Cat Power não conheço e gostava de conhecer, lá está. Gostava de conhecer, adorava. Acho que o Lee Ranaldo produziu uma coisa dela, se calhar estou errado. Mas é que eu gostava de conhecer. Há pessoas que eu gostava mesmo de conhecer. Não, mas nas várias coisas que tu disseste, são sempre pessoas com vozes muito boas e se calhar é por isso que não gostas de Kim Gordon. Ou que não entendes tão bem. Não é por isso. Não é não gostar. Eu conhecia nessa fase e provavelmente havia ali um ambiente que eu senti, estás a ver? E então eles estavam-se a separar e eu pressenti essa coisa dela com a filha. E eu acho que eu pressenti isso, estás a ver? Mais isso. Eu sou uma pessoa muito sensível.
Ok, não, mas na música tu ouves, sentes-te atraída por vozes boas e essas coisas? Feist, não disse a Feist. Adoro a Feist. E há uma coisa engraçada. Só com uma voz bonita. A voz para mim é essencial. A voz para mim é essencial. É uma coisa que a Kim Gordon não tem, uma voz bonita. Não, mas o outro o Robert Plant também não tem. Não, Mais uma voz muito convencional. bonita. E Tom Waits, adoro. Também não tem. Não tem uma voz bonita, tem uma voz incrível, mas não propriamente bonita. Sim, mas são pessoas que conseguem cantar de uma maneira mais convencional do que Kim Gordon. Tu tentas arranjar Sim, mais mas olha razões que para ter... mas tu estás a assumir que eu não gosto de Kim Gordon, mas estás enganado. Eu fui ver o concerto deles e foi um dos meus concertos favoritos até hoje, no Cruz do Porto. O concerto do Sonic Youth. A cena da energia deles em palco, a cena das guitarras, toda aquela energia. Eu lembro de sair do concerto e dizer ao João Paulo Feliciano: eu vou começar a investigar a minha guitarra elétrica, porque lá está, eu não tinha nenhuma base de guitarra. Sim. E a partir daí comecei a investigar os sons foi por causa do Sonic Youth que comecei a estudar a minha guitarra elétrica e de uma vez, eu não sou uma guitarrista de modo, mas passei a usar a minha guitarra elétrica por causa disso. Toco baladas com ela, mas é uma guitarra elétrica. Mas eu tenho muito critério no som, na especificidade do som. Sou um bocado de control freak na gravação, na mistura. E os sons passam todos por... Eu discuto panorâmicas na mistura do disco. Ninguém faz essa merda. Eu discuto panorâmicas. Não, isto devia estar à direita e isto à esquerda e não sei o quê. Eu sou esse tipo de controladora. O que estavas a dizer antes, qualquer coisa, quando eu desviei a conversa para aqui me guardar outra vez? Estavas a dizer de vozes, há mais vozes que... coisas de pessoas que não sabem cantar ou propriamente bem. Disseste Body Count, Ice-T não é propriamente um cantor também. Mas também não gosto. Okay. Ele ficou-me entranhado, mas eu não gosto daquilo. E quando vimos de viagem, às vezes na estrada, venho a cantar as músicas de Body Count só para chatear. Mas é só para gozar, não há uma coisa que eu goste. Se me fosse a perguntar, não gosto. Então pronto, só gosto das pessoas que cantem bem. Talvez, é capaz de haver uma exceção ou outra. Deixa-me ver. Eu estou-me a lembrar de uma voz que eu acho piada e que não canta bem. Que é assim meio desafinada e caída. Quem é que é? Aquilo é totalmente assumido. Não me lembro, mas é uma coisa que eu vi recentemente. E sei, acho piada a isto. Este gajo canta assim. É uma cena que eu gosto muito. Não consigo lembrar o que é. Mas viste ao vivo? Ouviste? Espera aí, mais um bocadinho e eu consigo me lembrar. É um rapaz. Sim. Porque eu lembro de estar a dizer ao meu marido ou ao meu guitarrista, estávamos em banda a ver aquilo e disse assim: ele é tão giro a cantar assim, ele canta tudo. Está completamente caído. Não sei quem é. Outro gajo que eu gosto muito agora que é o Benjamin Clementine. Eu acho que ele é... Já vi o nome dele. Eu acho que ele é o Nina Simone. Tem um poder. Que coisa. Adoro. Mas pronto, portanto, a tua porta de entrada para artistas novos é a voz? Porque eu acho que é o que eu vibro mais. É o que me faz vibrar. Se bem que as guitarras também me fazem vibrar. E principalmente a bateria. Bateria. Uma boa banda para mim tem de ter um bom baterista, senão... Lembras-te de alguma coisa que tu não gostas por ter um bom baterista? Por não ter um bom baterista, eu lembro, mas não vou dizer. É português? Ok. Não vou dizer. Sim, não posso dizer, porque faz parte da minha ética não dizer publicamente coisas que não gostei. Aliás, porque há sempre qualquer coisa que tu gostas e há qualquer coisa que tu não gostas nos projetos, não é? Mas é uma coisa que eu admiro muito e que dou muito valor, é um bom baterista. Acho que é a tusa do palco. Tens um bom baterista, depois um bom baixista que cola com o baterista e aquilo fluir tudo para mim é uma coisa, em termos de música completa, em termos de formação completa, porque nos concertos mais importantes para mim que eu dei foi só com o meu marido, eu à guitarra, ele a pedal steel, assim, por isso para mim é o primeiro instrumento, é o que vibra mais. Até eu fazer o Dá, eu só ouvia voz.
eu tinha um disco da Feist que eu ouvia na altura do Nubai, que eu trabalhava para isso em 2007 ou 2006, não sei, aquele que era o The Reminder, talvez, não sei qual era. E eu ouvia o disco dela e só ouvia a voz e guitarra. E depois de fazer o o meu primeiro disco com o Walter Benjamin e o João Paulo Feliciano, que eu tive de ser muito atenta aos arranjos, que eu não estava nada preparada para aquilo, mas eu sabia o que é que eu não queria e queria uma coisa muito eclética, muito cheia. A partir daí passei a dar atenção aos instrumentos e ouvi o disco da Feist outra vez, e para mim o disco da Feist é de facto a referência, porque nós depois ouvíamos o disco, deixa lá ver como é que soa os discos que a gente gosta e como idealmente isto ficava a soar. Então íamos ouvir a Beth Gibbons com o Rusting Man, o Sea Changes do Beck e a Feist. Eram as nossas referências nessa mistura. Por isso é que aquilo também está assim um bocado alto e baixo. Mas ouvindo a Feist, depois apercebi-me, isto afinal tem aqui um Hammond por trás. Fogo, eu nem sabia o que era um Hammond. E de repente eu ouvi um Hammond por trás daquela música. Isto afinal tem aqui uma cama, por isso é que isto me soa tão bem. Eu achava que era só voz e guitarra. E esta é uma... Não me lembro do nome da música, mas depois podes ir ver. E o Let It Die era como se chamava. Sim, é o disco. É o disco. Tem essa música que tens o... Que é produzido por aquele gajo Gonzalez, não é? Foi um dos produtores que a gente convida para o meu disco. E ele aceitou? Não sei se aceitou, porque eu só tinha disponibilidade em maio e okay. em maio já queria estar a lançar. Get out of my mind. Ele é uma figura muito estranha. Deve ser, não sei, não cheguei a conhecer. Ele tem uma carreira como rapper, meio a gozar. Depois ele faz coisas, de vez em quando, ele, por exemplo, aqui há 2 anos, quando os Daft Punk lançaram aquele álbum, ele tem tipo análises, que é ele ao piano, a dissecar as músicas do momento. Eu sei, eu vi isso. Isso é brutal, eu adoro essa cena. Eu estive a ver esses vídeos, é muito giro ver isso. Sim. Aprende-se, sei. Acho que sim. O Filipe Melo estava a escrever arranjos para o Deixa o Primo em Paz. Ele sabia que eu estava a falar com ele, estava a convidá-lo para vir ao podcast. Que ele, durante meses, nunca podia. Ele sabe que eu gosto de Chic, o Nile Rodgers e o Bernard Edwards, a banda. E ele queria fazer um arranjo tipo Chic lá para uma das músicas. E eu dei-lhe esse vídeo porque para ele, tipo, olha, se calhar isto pode-te ajudar. E ele diz que ajudou. Portanto, se calhar é educativo e ajudou, porque aquilo é o Nile Rodgers com os Daft Punk. É muito giro essas cenas do Gonzalez. Eu acho muita piada, mas pronto, não consegui conhecer. Eu estava uma pessoa que eu gostava também de conhecer. Gostava de conhecer algumas dessas pessoas. E ele faz concertos de piano solo em discotecas. É só ele tocar piano, tipo clássico. Deve ser um cromo. Estranhíssimo. Eu descobri um DVD de uma editora qualquer. Vinha com um disco ou uma coisa do género e tinha lá vários vídeos e nenhum do Gonzalez, que era uma coisa estranhíssima, que era uma canção rap dele. E aquilo, eu não sei se era da Warp, era uma coisa de música eletrónica, já não lembro o que era. Mas ele de repente aparecia lá um gajo que era tipo, ele tem um ar sinistro. Tem um ar de, sei lá, cantor de cabaré, uma coisa assim do género. Fazer um rap qualquer a gozar. Isso foi antes da Feist ser assim grande. Pois. Foi muito estranho. Mas esse é um grande produtor. Mas também fiquei contente com o meu. Mas tu tentaste vários produtores? Não, nós pensávamos. Chega! Posso-te dizer, o Gonzalez foi o primeiro que nós pensámos. Depois pensei no Pedro Brunhosa, porque eu adoro viagens. Isto é uma onda funk. Isso foi produzido por ela ou pelo Mário Barreiros? Ele tem muito. Provavelmente o produtor ou Mário Barreiros, não sei, mas aquilo tem muito de. Sim, claro que sim. Ele estudou aquilo a fundo, o funk e como é que se fazia as coisas todas. Eu acho que aquilo é mérito dele. E então eu pensei no Pedro Brunhosa e depois, numa reunião com a minha editora, soube que a Carminho tinha trabalhado com o Dádio Carvalho e Tribalistas, Marisa Monte, isto tem mais a ver.
e não me arrependi porque foi uma pessoa mesmo importante e adorei conhecê-lo. O fator humano das pessoas, eu acho que conta muito. Por acaso, agora é uma coisa estranha, tu falaste de como o Marcelo Rebelo de Sousa achou que tu eras brasileiro e tu tens muitas afinidades com a música brasileira e nenhum dos nomes que tu mencionaste era brasileiro, até agora, ou quase nenhum dos nomes que mencionaste. Das tuas experiências formativas de música e das coisas tuas? Pois, não, mas tenho o Caetano Veloso. Mais o Caetano que o Chico. A dada altura também ouvi o Chico. E o Zeca Afonso desde o início. Queres mesmo saber as coisas de base? A mim custa-me lembrar, mas tenho o Zeca Afonso e o Vitorino como coisas que eu ouvia na infância. Porque o meu pai é um alentejano, de esquerda, pintor. De modo que o meu pai é que fomentava a minha expressão. Eu fiz estudar pintura porque o meu pai era pintor e eu queria ser pintora. E a música também, ele adorava o Zeca Afonso e adorava o Vitorino. Eu já contei esta história do Vitorino. Eu gosto muito do Vitorino. O Vitorino é muito carinhoso e muito protecionista, muito querido mesmo. É um gajo que merece muito respeito e gratidão da minha parte. Esses eram os dois que só vinham principalmente pela mão do meu pai. Depois, pela mão do meu irmão, tive o Prince, o Sting, Dire Straits, ele também ouvia, mas eu não ligava muito. Os Led Zeppelin, não sei como é que aquilo surgiu, acho que talvez o meu irmão também tinha lá cassete e eu comecei a ouvir aquilo, deixa-me lá ver e depois encantei-me. E Pink Floyd, ouvi imenso Pink Floyd. Mas que Pink Floyd? Pink Floyd, um álbum do The Wall, talvez. Era super deprimente aquilo, mas eu ouvia aquilo tudo. Tracy Chapman também. Mas viste o filme? The Wall? Não. É horrível. Não, eu vi esse filme há 13 anos, fui ver ao Cine Estúdio 222, quando aquilo era programado pela Zero em Comportamento. E o filme era muito chato, eu adormeci e quando acordei estava o Bob Geldof, que é o ator principal do filme, num quarto de hotel, em tronco nu, a rapar as sobrancelhas, ia passar com a lâmina, ia passar pelo mamilo e o mamilo a começar a sangrar. Ai, para! Acordei e estava a acontecer isso à minha frente. E o Bob Hoskins era o manager dele. Foi um filme muito estranho. Não tenho boas memórias desse filme. Não. Pois aquilo é um bocado psicodélico, não é? Mas eu pintava muito. Sim. Antes de entrar nas Belas Artes em pintura, que é uma coisa incongruente, pintava imenso. Então punha-me lá sozinha naquele quarto, ouvia Pink Floyd e pintava imenso. E ouvia mais o quê? Ricky Lee Jones. Mas, mais uma vez, só o Caetano é que é brasileiro? As tuas referências? Assim, de coisas, de ouvir muito. Acho que ouvi as bandas sonoras da novela. Aí está uma coisa que foi muito importante para a minha geração de músicos. Por exemplo, a Luísa Sobral é um bocado mais nova do que eu, já não apanhou o rock inteiro. Mas para mim foi uma coisa imprescindível para eu me identificar tanto com a música brasileira. Foi o rock santeiro, a Tieta, as novelas dessa altura. E nós tínhamos as bandas sonoras disso e eu ouvia muito isso. E outra coisa que o meu pai ouvia imenso, Roberto Carlos. Eu tinha a cassete e a minha irmã em pequeninas a brincar à volta do quarto com o calhambeque. Fingia que éramos o carro. Tenho as memórias disso. Isso eram coisas importantes. Só que tu, na verdade, nunca dás muito valor a essas referências, porque não foi o que tu escolheste ouvir, não é? Eu não escolhi ouvir Roberto Carlos nem o Lasciatemi Cantare. Eu também ouvi com 3 anos, lembro de chorar ao ouvir essa música. O que é isso? Lasciatemi Cantare é uma canção italiana do regime que os meus amigos italianos odeiam porque é uma canção da ditadura. E os meus pais ouviam aquilo, pronto. Tinha aquele disco, ouviam aquilo. Ouvi o Paul McCartney também, nessa altura. O que é do Paul McCartney? We All Stand Together? Exatamente. Mas pronto, acho que guardei o Sting. O Sting, desses todos, é que eu guardei para estudar a discografia, tinha tudo. E li as letras e ouvia tudo. Até determinada altura, depois deixei de comprar os discos. Mas era uma referência importante para mim, foi sempre um personagem importante para mim, Sting. Então, o Vitorino, quando era miúdo, meu pai comprou-nos uma cassete, o Vitorino e os... Como é que se chamava? O Lobo Mau, os meninos. Era essa que eu tinha. Eu ouvia isso sem miúdo.
Incessantemente, eu também sabia tudo. E uma vez entrevistámos pelo telefone e disse que isso aí marcou a minha infância, é verdade. Isso também marcou a minha infância. Eu já disse isso ao Vitorino, era um livrinho. Sim, era uma cassete. Assim verde e tinha um lobo e depois tinha uma cassete branca. E o lobo tinha uma boina como ele, acho eu. Eu lembro exatamente, é exatamente o mesmo disco. Marcou-me imenso esse disco. E os Focinhos do Condado, não ouviste? Não. Só depois, e os Samurais? Eu ouvia Focinhos do Condado quando aqui o Nuno tinha vários discos e se quis fazer de vários discos, mesmo no vinil. Vocês são amigos de infância? Ok. Eu conheço desde que nasci, eu não conheço desde que nasceu porque é mais velho do que eu. Mas ele queria-se fazer de vários discos e ofereceu-me discos da Focinhos do Condado. E eu já conhecia o Jimba pessoalmente e nunca tinha ouvido Focinhos do Condado. Conheço o disco muito bem, ouvi muito. E os Mingos e Samurais do Rui Veloso também ouvi muito nessa altura. E outros que o meu irmão tinha lá. Eu ouvia os discos do meu irmão, pronto. Não tinha poder para... E então era Body Count? Então, não. Não, esse não veio do meu irmão, esse veio de uma altura. Para te situar, isso é até aos 12 anos eu ouvia as coisas do meu irmão e comprei os meus primeiros discos num Continente ou num Carrefour de Telheiras. O meu primeiro disco foi Ten Sumner Tales do Sting, vinil. E a minha irmã comprou o Eric Clapton Unplugged. Podem comprar um disco. Vou comprar este disco, comprei esse disco. E até hoje é um disco que eu adoro. Apesar de não ouvir, mas adoro. Depois, a partir daí, meti-me com as companhias do liceu e passei a ser um bocado a foz da escola, estás a ver? E a ser um bocado rebelde, eu tinha sempre as notas e passei a desequilibrei ali durante um tempo, até o meu pai me dizer: filha minha, não chumba. E eu sentir o peso da responsabilidade e passar à frente disso e bem, passei. Mas nessa altura comecei a meter-me com pessoas que tocavam guitarra, tocavam jambé, íamos para o bairro Alto a pé, beber garrafas de vinho com sumo e íamos tocar didgeridoo com o cano do aspirador da minha mãe, Pago o Benkin. Quem tocava didgeridoo era o Júnior e os Terracota. Era essa malta no bairro Azul, parávamos no bairro Azul, era com essa malta que eu ouvia Body Count. Não com o Júnior talvez, mas com o Zico, que era o guitarrista com quem eu ganhei o gosto da guitarra. Depois ele tocava, eu cantava. E foi era outra fase, mas 12 anos a comprar, a ouvir a música do meu irmão e as cassetes dele, e depois passei para essa fase dos amigos do liceu, e aí é que desenvolvi a coisa de querer cantar isto, querer cantar aquilo. E eu há bocado perguntei-te como é que passas para escrever as tuas próprias canções. Foi nessa altura, eu tinha, depois de aprender a tocar as músicas de Tracy Chapman e de ir para a Gulbenkian e para os bancos de jardim cantar com o Zico, que o Sá também conhece, que é outro cantor, que é o Sá Granado. Andávamos juntos no liceu e então passávamos assim muitas horas a tocar e a fumar cigarros e não sei o quê, ali era aquela onda de adolescente. E a partir daí ele tocava uma coisa assim, mas eu não queria que isso fosse para esse lado, eu queria que isso fosse para outro. Eu percebi, bem, eu tenho de fazer eu, senão não consigo, não quero que faz para aí, toca o outro acorde. Pá, e depois aquilo deu-me muita, não, tenho de fazer eu própria, comecei a investigar a guitarra e comecei a criar, rapidamente a criar canções. Depois mostrava-me e ele, uau, não sei o quê, e a partir daí, ok, agora se faço isto também faço a letra, não é? 13 anos já tinha canções. E a tua primeira coisa sai quantos anos depois? A minha primeira canção era em português, as outras eram em inglês e, entretanto, aos meus 18 anos houve uma banda, uns amigos de uma amiga que me convidaram para cantar porque precisavam de uma vocalista, eu tinha ficado sem vocalista e eu entrei na banda. A banda chamava-se Anna's Blame, quer dizer, chamava-se Grey Issues, e depois eu entrei e como eu sou Ana Márcia, passou a chamar-se Anna's Blame. E por blame minha, a banda acabou. Porque eu cheguei lá e disse, e tal, eu também tenho umas canções. Então traz e tal. E eu levei as canções e começou tudo a desatinar, porque tinha umas canções dos Grey Issues e depois, afinal, eu tinha umas canções novas e depois começámos antes a tocar as minhas canções, demos um concerto, eu entrei num CD que é o Bandas de Garagem 2001, com um tema original.
E a partir daí eu destruí aquela banda, e a banda separou-se e eu fiquei sem banda outra vez, mas já tinha canções. E a partir daí, quando fiz essa canção, começaram-me a chover é como quem diz, apareceram 3 ou 4 hipóteses, propostas de editoras. Só que uma tinha deixado de cantar em inglês, a outra tinha de fingir que tocava piano, a outra tinha de pôr-me em cima de um varão, por isso eu disse, senhores, não tenho pressa nisto, um dia, quando eu souber o que eu quero, vou ser eu a ditar o que é que eu vou fazer. E pronto, isto todo o percurso que eu já vos contei, não me fazia sentido estar a fazer uma coisa falsa ou a fazer o que alguém estava a determinar. Por isso, pronto, tive essa coisa, esse episódio fez-me compor cada vez mais. E então, a partir daí, entrei nas Belas Artes. Como eu pintava muito até às Belas Artes, isso fazia-me ter a minha expressão a partir daí. Mas cheguei às Belas Artes e tudo era muito pensado. E eu tinha de intelectualizar tudo o que eu sentia. E então pensei, então eu vou jogar o jogo destes gajos, vou estudar estética, vou conceptualizar tudo o que eu estou a fazer, tudo bem, mas eu tenho que continuar a expressar-me. E então virei-me para a música sozinha, estás a ver? Fazia as minhas cançõezinhas, ninguém ouvia, mas era para mim. E isso fez com que eu passasse a ser muito mais verdadeira naquilo que eu compunha em música do que naquilo que eu estava a fazer nas Belas Artes. Nas Belas Artes, de facto, acabei com uma média de 16, que era uma coisa muito boa nas Belas Artes, era muito difícil, portei-me bem, fiz o que eles queriam, etc. Mas perdi a alma daquilo que eu fazia genuinamente a pintar, perdi a genuinidade. E transferia para a música, porque ninguém ouvia, ninguém estava a julgar, eu tinha muita liberdade para escrever o que eu queria. E rapidamente mostrei a algumas pessoas, amigos, amigo do amigo, outra coisa. A minha melhor amiga na altura, por sua vez, mostrou ao pai. E o pai era o João Paulo Feliciano. De modo que as coisas... Eu fui para Barcelona fazer um estágio em documentário. Antes disso fui para a França. Quando fui para a França foi muito importante porque fiquei tão isolada. Mas eu queria estar isolada, um bocado masoquista. Queria estar isolada, queria conversar comigo própria, queria estar numa casa a viver sozinha, queria estar comigo. E nessa altura foi a minha altura de liberdade máxima. Desenhei imenso, pintei imenso, cozinhei imenso, vivia mesmo sozinha e, sobretudo, compus imenso. E talvez por saudades da minha língua e de me aperceber com os amigos franceses que eu tinha feito, a perceber-me da especificidade de certas palavras, como, por exemplo, madrugada. Eu queria explicar-lhes como é que se dizia madrugada. E aí eu tomei noção, eu escrevia em inglês até à altura, e tomei noção, espera, madrugada, isto é uma palavra única, a minha língua é única, eu só consigo dizer isto em português. Há coisas que eu só consigo dizer na minha língua materna. E foi assim uma coisa que comecei a escrever em português e foi um volte de face que me mudou para sempre. Isso foi muito importante, aquela viagem. Isso foi em que ano? 2007. Ok. E o teu primeiro EP? O meu primeiro EP sai em 2009, quando eu venho de Barcelona. O João Paulo Feliciano praticamente me veio buscar ao aeroporto e dizer assim: vamos criar uma editora, vamos criar uma orquestra, que era o Real Combo de Veneza. Ele é um apaixonado, ele é um entusiasta. Eu vou fazer uma editora e tu vais me ajudar, eu vou fazer uma orquestra, vai lá para Barcelona e volta que eu vou fazer. E ele fez, e eu cheguei e fui o braço direito dele na editora, na Pataca, tratava de certas coisas com ele, fui assistente dele. E lá está, uma das pessoas que me ajudou muito, porque ele permitiu-me, naquela altura em que eu vim de Barcelona e que vivia com os tais 200 euros por mês, ele permitiu-me trabalhar como assistente dele na música, na pintura, nas artes plásticas, porque ele é artista plástico. E isso é que me permitiu dedicar-me àquilo que de facto eu me devia dedicar por função da vida, acho eu. E ele permitiu-me isso. Eu tenho muita gratidão por isso. De modo que fui aí, gravei, estás a ver, vim de Barcelona, assim que aterrei, fui ver uma exposição, onde ia ver uma exposição e saí da exposição a cantarolar. Eu ao Júlio de Matos. E fui a cantarolar para a casa do meu pai, que morava ali. Isso não foi em Barcelona, isso foi quando vim de França, ou seja, de 2007 fui para a França, 2010 fui para Barcelona. Quando vim de França, vim cantarolar dessa exposição até a casa do meu pai, porque eu vim em casa do meu pai ainda, uma melodia com uma letra já, e era a tocar em mim.
fiz essa canção em 5 minutos naquele percurso até casa. Depois pedi um amigo para gravar, que era o Duarte, também amigo do Sá Granado. Tipo, pá, grava-me aqui isto, que eu queria registrar isto na SPA, que eu tinha muito aquela coisa de eu tenho que proteger as minhas músicas. Porquê que tinhas isso? De onde é que pá, não sei se será que por ser algo um bocadinho defensiva, se calhar por esta solidão a solidão, atenção, eu sempre fui muito solitária nestas coisas. Estava sozinha nas minhas músicas a compô-las, estava sozinha a tratar delas, estava sozinha a tocá-las. É só porque há bocado falaste do publishing, que é todo teu, e então que é um cuidado pelos vistos que sempre tiveste. Desde os 18 anos que tenho esse cuidado. Foi a primeira coisa que eu fiz quando fiz canções, foi registá-las. Tinha a noção de que aquilo tinha um valor imaterial muito grande. Não sei porque é que eu tive essa noção. E nunca achei que aquilo me ia dar dinheiro, atenção. Sim. Hoje em dia é o que me paga as contas e eu nunca soube isso. Eu só tinha a noção. É uma questão de... Epá, isto é meu, isto saiu do meu coração, isto saiu de mim. Isto sou eu, era uma extensão minha. Sempre tive essa noção das minhas canções e dos meus textos. Eu escrevo muito poesia também. Isto é meu, isto é uma coisa que me sai de mim, ninguém se pode apropriar disto. É como se nós temos todas fases na vida em que já fomos usados, nós já fomos enganados. Aqui ninguém mexe, era uma coisa que eu tinha. Isto é mesmo meu e aqui ninguém pode tocar. Aqui ninguém pode tocar. Era uma sensação que eu tinha. Isto é meu, foi o que fiz. Saiu de mim, não é? É uma coisa um bocado como aos filhos, mal comparado, mas os filhos sempre depois ganham autonomia e são deles próprios, não é? A música talvez seja aquilo que me define mais hoje em dia, como se tu tivesses várias facetas de uma pessoa que tu és. O mais importante é o ser que está lá dentro e que muitas vezes está camuflado por uma série de vestimentas que tens de pôr, não é? Tens uma vestimenta social, tens uma vestimenta intelectual e há uma coisa que tu não podes deixar corromper. E não podes vender e não podes dar a ninguém porque aquilo é teu. Agora depois o mundo pode fazer o que quiser com as minhas canções. Mas aquilo sou eu, aquilo é a minha identidade. Acho que é a maneira que mais me... que mais me exprime, ou que mais me identifica. Eu acho que isto está a ficar demasiado cheio de gente e demasiado barulho. Tá. Mas acho que foi. Acho que muito obrigado. Falámos imenso, acho que te contei a minha vida toda. Acho que sim. Muito obrigado. Pronto. Obrigada Pronto. também a ti.